Meu nome é Claudio Vitale e vou falar da música do compositor György Ligeti e de sua relação com a tecnologia. Vou me referir especialmente à sua música dos anos 60 e 70. Tanto em textos escritos pelo próprio compositor quanto em entrevistas, György Ligeti comenta suas experiências no estúdio de música eletrônica de Colônia e o lugar que as novas tecnologias tiveram na composição musical. Vejamos como a sua música, especialmente aquela composta de finais dos anos 50 até meados dos anos 70, se modela segundo essas influências. A linguagem de Ligeti, que começa a se desenhar com Aparição e vai até Monument, Portrait, Bewegung ou inclusive até o trio para violino, trompa e piano, tem suas raízes nas experimentações levadas adiante pelo compositor dentro do âmbito da música eletrônica na segunda metade dos anos 50. A partir do contato com os meios eletrônicos, Ligeti modifica substancialmente sua linguagem. A técnica da micropolifonia, denominada desse modo pelo próprio compositor e que se tornou a marca estilística de sua música nesses anos, é produto desse contato. Nas suas obras dos anos 60 e 70, as vozes são concebidas como camadas dentro de uma textura bastante homogênea que lembra a sobreposição de layers da música eletroacústica. O elemento mais importante é a textura e sua relação com o timbre. O ritmo, por exemplo, nessas obras é pensado como textura. Ele é um elemento central da densidade da obra. Isto é, ele não surge de forma independente como parâmetro, mas, pelo contrário, como um fenômeno da textura, inclusive do timbre. A escrita rítmica deriva de um fenômeno denominado por König de timbre de movimento, Bewegungsfarbe, em alemão. Nas obras compostas após o trio, o ritmo emerge na superfície da obra, se torna audível e ganha peso como parâmetro independente, tal como sucede com a melodia e a harmonia. Nas obras de grande massa sonora, como a Atmosphère e o Requiem, Ligeti explora obsessivamente os limiares de nossa percepção. Ele constrói um engenhoso sistema de sobreposições rítmicas que lhe permite obter uma alta densidade de eventos sonoros que ultrapassa os 20 ataques por segundo. Este número diz respeito ao limite do sistema auditivo humano ao tentar separar os ataques no tempo. O trabalho com o limiar de fusão temporal surge, segundo o próprio compositor, do trabalho de montagem de fitas magnéticas. Mais precisamente, a consciência sobre o fenômeno de fusão dos ataques ao ultrapassar o limite de resolução humana teve sua ligação com o surgimento das novas tecnologias. Em dezembro de 1950, gravadores de fita magnética chegam às rádios, substituindo a partir de janeiro de 1951 os toca-discos nos procedimentos de realização das obras eletroacústicas. As fitas magnéticas podiam ser manipuladas mais facilmente do que os discos, pois era possível cortá-las, colando os fragmentos de fita em diferente ordem. Também era possível reproduzir duas fitas magnéticas que seriam gravadas simultaneamente numa terceira fita, e assim sucessivamente. No caso do estúdio de música eletroacústica de Colônia, ao qual Ligeti esteve vinculado, o material composicional provinha de oscilações senoidais geradas eletronicamente e gravadas em fita magnética, sem a intermediação de um instrumento ou de um microfone. O grupo liderado por Eimert procurava trabalhar o som por dentro. Procurava-se a composição do próprio som a partir da manipulação de sua informação espectral. Mais precisamente, o objetivo era o trabalho com o timbre partindo da sobreposição de sons senoidais, o que se entende por síntese aditiva. A partir da composição do som se definia tanto o número quanto a amplitude exata de seus parciais. Trata-se aí daquilo que podemos designar por Klangfarbenkomposition, composição do timbre, né? Já nessa época é possível pensar que a música eletrônica dispõe, em
questão, ao menos enquanto ideia, do contínuo de timbres. Esta ideia do contínuo é central em toda a produção musical de Ligeti e se relaciona com o que ele denominou de micropolifonia. Vejamos brevemente esta questão. Essa nova qualidade sonora, denominada pelo próprio compositor como micropolifonia, surge como combinação das técnicas da música eletrônica aprendidas em Colônia com as já conhecidas técnicas do contraponto tradicional que ele ensinava em Budapeste. Segundo Ligeti, esta técnica foi utilizada por ele no segundo movimento de aparição, pensando na construção de um tecido musical. Sobre o modo como as experiências pessoais se combinaram para atingir essa nova música, o compositor diz: Eu nunca teria podido imaginar aquilo sem a experiência adquirida no estúdio de música eletrônica. É muito estranho, pois há um lado técnico e um lado totalmente tradicional. E a associação dos dois resulta numa coisa que não é nem técnica nem tradicional. Aqui também é importante lembrar que a passagem do compositor pela música eletrônica é muito breve. No estúdio de Colônia, Ligeti trabalhou na composição de 3 obras. 2 foram terminadas, Glissandi e Articulation. Uma terceira peça, chamada Pièce électronique número 3, não foi concluída por causa da excessiva complexidade que apresentava em relação às possibilidades técnicas dos aparelhos da época. Esta última peça teve grande importância para a composição de sua peça Atmosphère. A nova qualidade sonora que Ligeti deu o nome de micropolifonia e que surge como uma transposição das técnicas empregadas em estúdio, consiste em uma polifonia muito densa que opera no nível microscópico. Se o termo polifonia indica a presença de um certo número de vozes ou notas soando ao mesmo tempo, o prefixo micro aponta para um nível mínimo onde essa polifonia acontece. Este mínimo deve entender-se em função do mínimo perceptível, mais precisamente, localizado no próprio limiar de nossa percepção. Trata-se de durações ínfimas, menores do que 50 milissegundos. Isto significa que estamos diante do chamado timbre de movimento aprendido no estúdio de Colônia com Koenig. O número de ataques por segundo resulta em torno dos 20, que é um momento aproximado onde o ritmo deixa de ser percebido como tal, passando a ser sentido como uma qualidade sonora complexa. O grau de saturação atingido torna impossível o reconhecimento de eventos individuais, incidindo decisivamente na maneira como a música passa a ser percebida. Elementos com primazia na música tonal, por exemplo, como altura, ritmo, melodia e harmonia, perdem sua relevância. A alta densidade de eventos permite anular a percepção individualizada dos intervalos e do ritmo e passar a uma percepção mais global e complexa, onde a textura e o timbre se tornam as categorias mais importantes. É neste sentido que podemos afirmar que a técnica da micropolifonia permite evitar a composição figural, substituindo-a por uma composição textural. Para atingir um número elevado de ataques por unidade de tempo, Ligeti utiliza uma técnica que consiste em superpor diferentes estruturas rítmicas minimamente diferentes entre si. Por causa dessa diferença mínima, poucos ataques coincidem e, portanto, se atinge uma alta densidade de ataques. Esta técnica resulta particularmente efetiva se considerarmos a dificuldade de atingir o mesmo resultado sonoro a partir de uma voz só. Ligeti afirma: é impossível obter um timbre de movimento com uma voz instrumental só. Em contrapartida, pode-se obtê-lo perfeitamente com um número maior de vozes, mediante pequenas defasagens entre os ataques das notas nas diferentes vozes superpostas. O compositor vai do objetivo a ser atingido até os meios que lhe permitirão alcançá-lo. Como o propósito consiste em atingir uma alta densidade de ataques que não pode ser alcançada por um instrumento só, é preciso pensar na construção dessa totalidade a partir da soma de muitas ações individuais.
Esta forma de operar, que tenta recompor uma totalidade a partir da soma dos elementos que a constituem, não deixa de ter uma semelhança com a atitude dos músicos de Colônia que tentavam recompor ou compor um som complexo através da soma de sons senoidais simples. Nos dois casos, existe a ideia de que o compositor pode trabalhar o som por dentro e o que é ainda mais importante, pode ter um maior controle sobre ele. É nesse sentido que podemos afirmar que Ligeti trabalha a densidade por dentro. O controle sobre as pulsações elementares lhe permite graduar o processo de uma forma muito mais eficaz que se optasse por uma escrita menos precisa e mais aleatória. De fato, no momento da estreia de Aparição e Atmosfera, muitos ouvintes experimentaram uma sensação de ambiguidade e confusão em relação à fonte sonora que produzia a música. O compositor se refere a essa situação nos seguintes termos: quando as minhas peças para orquestra Aparição e Atmosfera foram executadas pela primeira vez, muitos ouvintes pensaram que a sonoridade da orquestra era manipulada eletronicamente, ou no mínimo que alto-falantes escondidos difundiam uma fita realizada com a ajuda da eletrônica. No entanto, Aparição e Atmosfera são música pura instrumental, e mesmo os efeitos instrumentais incomuns são raros nessas obras. A aparência eletrônica da sonoridade global provém da utilização do timbre de movimento. A transposição metafórica do timbre de movimento, bem como de outras técnicas e gestos próprios da música eletrônica para a música instrumental e vocal, se tornaram elementos de partida na imaginação do compositor. A sonoridade eletrônica de uma obra como Atmosfera é consequência da interpretação das vozes ou instrumentos como camadas individuais, layers, que milimetricamente caixadas perdem sua individualidade para formar texturas complexas tecidas entre o som e o ruído, o estatismo e o movimento, a continuidade e a descontinuidade. Talvez o exemplo mais surpreendente e radical da técnica de Ligeti, após sua experiência com a música eletrônica, seja o cânone sobresaturado, utilizando obras com grande número de vozes como a Atmosfera e o Requiem. O cânone sobresaturado nada mais é do que um cânone que funciona num nível microscópico que, portanto, não é percebido como tal. O cânone é formado por uma grande quantidade de linhas melódicas que operam dentro de um âmbito intervalar estreito. Como as vozes realizam imitações em uníssono, as melodias individuais ficam frequentemente entrelaçadas. A harmonia resultante dessa superposição cerrada é constituída geralmente pela superposição de segundas menores. Trata-se de imensos clusters móveis, onde todos ou quase todos os semitons compreendidos entre as notas extremas do cluster estão presentes. Como o grau de saturação harmônica é muito elevado, não conseguimos ouvir melodias, mas texturas complexas iridescentes em permanente flutuação. Como conclusão, podemos reafirmar que toda a produção de Ligeti dos anos 60, que na verdade começa a finais dos anos 50 e vai até meados dos anos 70, foi fortemente influenciada pelo contato que o compositor teve com a música eletrônica no estúdio de Colônia nos anos 50. A técnica da micropolifonia surge desse contato e, em especial, de sua relação com as ideias e obras do compositor alemão König. Sua experiência com a tecnologia da época lhe mostrou um caminho para trabalhar a ideia do contínuo e os limiares com a percepção humana. Nas obras posteriores à década de 70, Ligeti retoma o trabalho com a melodia, o ritmo e a harmonia. A sua experiência com a música eletrônica subsiste ainda em todas essas obras. Segue a bibliografia. Muito obrigado pela atenção.